Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando, começando a semana. Vou dar um pouquinho mais de prosseguimento à Semana da Liberdade de Culto, porque eu não poderia deixar de receber aqui o nosso Claudinei Prieto. Olá, prazer estar aqui com você, Samira, com todo mundo. Prazer. Você sabe que quando você chama, eu venho. Ele vem mesmo, gente, é impressionante. Claudinei, comunicador aqui da rádio, programa... Encontro Sagrado, todas as quartas-feiras. É disso que a gente vai falar. Vamos falar um pouquinho de Encontro Sagrado. Porque o Claudinei Prieto, ele é a principal voz da Wicca aqui no Brasil. Ele foi fundador e idealizador da Abra Wicca, que é a primeira associação pagã brasileira, e coordena a organização da Conferência Anual de Wicca e Espiritualidade da Deusa no Brasil. É fundador do Santuário da Grande Mãe, que completou 5 anos, né? Como o tempo passa, que é o templo da religião Wicca, e curador do Museu Brasileiro de Magia e Bruxaria, autor de obras importantes sobre o assunto, como o Tarô da Grande Mãe e Wicca, a religião da deusa, que é best-seller. O best-seller está na 57ª edição. Vamos falar de Wicca? Vamos falar de bruxaria? Porque eu tenho um bruxo aqui comigo, porque na vibe mundial a gente já falou de tantas outras religiões, como não vamos falar de Wicca? Verdade. E tem também a cultura afro, que a gente também vai trazer, fica tranquilo. Eu quero entender, muita gente tem dúvida, né? Falar bruxaria, Wicca, o que é a Wicca? E eu já te pergunto, existem ramificações dentro da religião? Olha, ainda tem muito preconceito, né, Samira, em relação à Wicca, à bruxaria, porque é que nem eu sempre falo para as pessoas, a gente tem aí quase 2000 anos de propaganda enganosa, né, em relação aos bruxos e às bruxas, a gente tem aí uns 70 anos de propaganda positiva, então ainda tem muito trabalho para ser feito. Mas a Wicca é o termo Wicca, né, é uma palavra alternativa que nós usamos para nos referirmos às práticas da bruxaria, sobretudo daquela bruxaria europeia, da bruxaria ali, daquela prática mágica que existia ali naquela região aonde os celtas passaram. Então, a origem é de lá. A origem é de lá. A gente está falando ali da Europa Ocidental, né? Então, hoje o termo Wicca é um termo alternativo que a gente usa para se referir a essas antigas práticas, a essas antigas religiões, porque obviamente a palavra bruxaria foi pervertida, né? Ela foi muito massacrada ao longo do tempo, e quando a última das leis contra a bruxaria que existia na Inglaterra em 1951 caiu e os bruxos puderam falar, opa, agora a gente pode sair aqui do armário das vassouras, né, como a gente fala, e podemos dizer que nós existimos, eles falaram, olha, essa palavra está muito pervertida, né, foi muito estigmatizada, então vamos pegar uma outra palavra que tem origem, né, em witchcraft, em inglês, que é Wicca, e vamos utilizar para poder apresentar essa religião ao público. E foi aí que essa religião foi rebatizada, digamos assim, e hoje no mundo inteiro o termo Wicca é muito mais utilizado do que a própria witchcraft, do que a própria bruxaria em si. A Wicca é uma religião em termos de movimento recente, que data de 1951 para cá, mas é uma religião que se baseia em princípios muito antigos, nas religiões mais antigas da humanidade, que cultuam sobretudo o sagrado feminino, a figura da deusa mãe, como criadora de todas as coisas. Eu sempre brinco e digo para as pessoas que para nós Deus é mulher, Deus não é homem, né? Então, assim, apesar de ser um movimento religioso moderno, recente, que vem desde essa década de 50, quando essa última lei caiu, né, ela se baseia em religiões muito primitivas e muito antigas. E aí você me perguntou, existem diferentes ramificações da Wicca? Sim, como todas as religiões. Né? Você pega o cristianismo, você tem os protestantes, você tem os neopentecostais, você tem os católicos, tudo é cristianismo, não é? Só que são praticados de maneira diferentes. Na Wicca, a mesma coisa. Então você tem o que nós chamamos de tradições, diferentes tradições de bruxaria, que são práticas distintas, né, da mesma religião. Quando a gente fala na deusa, como que veio essa ideia, né, acho que a palavra nem é ideia, né, Claudinei? Porque nós vivemos num mundo que é basicamente monoteísta, patriarcal, com base no Deus. Isso. Aí você me traz a deusa,
que traz também o sagrado feminino. Isso. Quando a gente fala da natureza, é feminino. Quando a gente fala da terra, é feminino. É verdade. Como que veio essa espiritualidade? Espiritualidade, Eu acho que vem, né? Eu acho que é uma sensação que muitos enxergavam, né? Como deusa. Olha, você falou de uma coisa super interessante, né? A gente fala da natureza, é a natureza, né? A gente está falando do feminino. Se você falar na própria igreja católica, você fala a madre igreja. Você não fala o padre igreja. É verdade. Não é? Porque, na realidade, as primeiras religiões da humanidade são religiões baseadas no sagrado feminino. A Wicca é uma dessas religiões. Então, se a gente pensar no passado, a gente vai ver que lá no princípio, né, nos primórdios da humanidade, quando tudo estava acontecendo, as pessoas estavam se entendendo a vida humana, o ser humano, quando ele olhava ao redor, ele via que predominantemente na natureza, somente o feminino dá vida. Né? A mulher dá a vida, os animais femininos dão a vida, não é? Mulheres dão a vida, inclusive, a homens e mulheres. Homens não nascem de homens e mulheres de mulheres, não é? Porque tudo é separadinho, né? Homem pra cá, mulher pra lá, né? Homem usa azul, mulher veste rosa, né? A gente está muito habituado com isso, parafraseando e brincando, né? Mas homens não nascem de homens e mulheres de mulheres, todos nascemos de mulher, né? Então, os seres humanos, quando eles estavam tentando entender a sua relação com o mundo, com o universo, desvendar os mistérios da existência, para eles era muito mais lógico acreditar que se existisse uma divindade criadora, essa divindade tinha que ser feminina e não masculina. Né? E se nós olharmos na história da humanidade, a gente vai ver que, inclusive nos ícones religiosos encontrados na pré-história, né, nos sítios arqueológicos, a gente vai ver que predominantemente no início da humanidade, a gente está falando de quase 40 mil anos atrás, nós vamos perceber que o homem ele compreendia a existência como advinda do feminino. As estatuetas que nós encontramos nesses sítios arqueológicos mostram sempre figuras de mulheres em situações de nascimento, com a barriga grande, né? Ou seja, grávidas, e esses ícones religiosos sempre foram encontrados em lugares sagrados. Então, perto de túmulos ou perto de coisas que, né, dava para se entender que ali era um espaço religioso, um altar, né? Então, o que deduz? Deduz-se que, no início da humanidade, compreendia-se que tudo tinha vindo dessa grande figura feminina. E, se a gente observar, isso permaneceu na humanidade durante muito tempo. Até que o homem entendeu o seu papel como co-criador na natureza. E isso só se deu muito tempo depois dessa espiritualidade feminina ser predominante, a gente ter o matriarcado, né, como uma instituição social e religiosa. Por quê? Para o homem ele entender que ele tinha coparticipação na natureza, as tribos elas precisaram se tornar conquistadoras e guerreiras, ou seja, isso teve que acontecer já no momento em que o homem ele sai do seu estado nômade para se tornar uma tribo de fixação, para se tornar uma sociedade de fixação. Então, os homens eles iam, guerreavam em determinados territórios, conquistavam aquele território e se estabeleciam ali. Então, quando isso acontecia, o homem ele saía da tribo e passava algum tempo fora da tribo para poder guerrear e poder conquistar esses territórios. Eles perceberam que, quando isso acontecia, as mulheres elas não procriavam. Então, o homem ele entendeu a partir daí que ele também tinha um papel na natureza, na criação da natureza, né? E aí acontece a inversão de valores. A gente sai do matriarcado e nós vamos para o patriarcado. E o homem ele começa a incutir a ideia de que, na realidade, a mulher ela é a guardiã da semente do homem e que a criação, na realidade, ela vem do masculino e não do feminino. E aí se institui o patriarcado na humanidade, né? Isso se dá mais ou menos no que a gente chama de Era de Áries, que é, né, posterior à Era de Touro, que é a época do matriarcado do feminino, e que se estabeleceu na humanidade, que a gente ainda, né, temos aí na nossa sociedade vestígios, resquícios e uma presença muito grande do pensamento patriarcal. Mas está mudando. Está mudando. Né? E com isso me vem aquela coisa. Então foi aí que
o que estava equilibrado, apesar do feminino ser predominante, o que estava equilibrado, porque a mulher tem mais sensibilidade também, né, para reorganizar tudo isso, com o patriarcado houve desequilíbrio. Exatamente. Como que a gente Samira, equilibra esse sagrado? Porque a gente não quer excluir os homens aqui não, tá? A gente está aqui falando da união dos dois. Você falou uma coisa muito interessante. O feminino não exclui o masculino, né? Mas o masculino exclui Exato. o feminino. Por que o feminino não exclui o masculino? Porque a mulher contém dentro dela a vida do masculino e do feminino. Ela dá a vida a outros homens. Sim. Ela dá a vida a mulheres, mas também dá a vida a outros homens. Então, quando ela pensa como uma mãe, né? Ela vai pensar no todo, ela engloba o filho e a filha. O homem, como ele não dá nascimento a nada, né? Ele não vive o mistério da gestação. Ele participa da gestação, mas ele não vive esse mistério dentro do corpo dele, não é? Aquela criança não sai dali de dentro dele, ele não carrega aquela criança por 9 meses. Então é muito mais difícil e raro que ele tenha essa empatia com o feminino. Falta sensibilidade. Falta essa sensibilidade. E a gente percebe isso na história da humanidade, não é? É exatamente por causa do patriarcado que a gente tem as guerras, é por causa das guerras que a gente tem todos os males e os problemas que a gente vê na nossa sociedade, e é por causa do patriarcado que até hoje a gente vive em uma sociedade de divisão. Exato. Ô, Claudinei, quais são os preceitos da religião da deusa? O que eu preciso ter em mim, ter no meu cotidiano para seguir a Wicca? Bom, a primeira coisa... Até pra gente entender, né? Como entrar na religião da deusa. A primeira coisa é você querer... como é que eu vou dizer? Desejar do fundo do seu coração que o mundo seja um lugar diferente. Ou seja, a busca pela Wicca, ela surge de uma insatisfação em relação às coisas que nós vemos na vida, no nosso cotidiano. Então, bruxos em geral acreditam que o mundo está invertido, que as coisas não estão no seu devido lugar. Então toda pessoa que tem esse sentimento de insatisfação já tem um potencial para se tornar bruxo, né? Por quê? Porque nós acreditamos que, a gente está falando do patriarcado, que é a fonte de todos os males, que essa exclusão da mulher tornou a nossa cultura desequilibrada, isso gerou todos os problemas que nós temos, inclusive os problemas políticos, os problemas ambientais, essa desconexão que a gente tem com a natureza, que levou o homem a ser explorador dessa natureza, e aí a gente se compreende como filho da natureza, como filho da terra. Se você é filho da terra, você tem que preservá-la. Então todas as pessoas que em si têm essa sensação de insatisfação em relação ao que está acontecendo, já tem esse chamado natural para cultuar a deusa. Mesmo que não saiba. Mesmo que não saiba, não é? Porque a gente diz, né, a Wicca, ela é uma religião de pessoas que nutrem em si a vontade de transformar a Terra, né? A partir do momento que você tem essa insatisfação, você vai procurar por religiões que falem ao seu coração. Religiões que tenham princípios que sejam compatíveis com a sua maneira de ver o mundo, de ver o universo, de enxergar a sua existência humana. E, invariavelmente, se você vai fazer uma pesquisa rápida na internet, você vai chegar na bruxaria, né? Porque os bruxos, eles são os primeiros ambientalistas da humanidade, né? Bruxos são magos? Não são os magos. São coisas diferentes. Tá bom. Daqui a pouco a gente entra nessa parte de magia, que é uma coisa interessante, inclusive, né? Mas você vai chegar na Wicca por quê? Você vai ver que os primeiros ambientalistas foram bruxos. Você vai entender que os primeiros escoteiros foram bruxos. Olha só, a bruxaria, ela tem... ela tá aí misturada, né, com a história do planeta Terra e com a história de movimentos sociais que buscam por essas mudanças, né? Você sabia, por exemplo, que o primeiro conceito da Terra como organismo vivo, que acabou se tornando consagrado com Lovelock, né, como a teoria de Gaia, na realidade não foi primeiramente desenvolvida pelo Lovelock, mas foi desenvolvida por um bruxo norte-americano chamado Oberon Zell, e ele chamava isso de teagênesis. Olha isso. Então, ou seja, bruxos já estavam nessa tentativa de compreensão, né, da nossa relação com o mundo, entender o planeta como organismo vivo, há muito mais tempo do que os cientistas. Entendi. Né? Então, quando você começa a fazer lá a sua pesquisinha, você vai encontrar o Wicca. Aí você, se não conhece ainda, vai começar a ler livros, não é? Você vai atrás de literatura, de aprofundar o seu conhecimento. E esses livros vão te levar invariavelmente a grupos, né? E aí você, na sua região, onde você mora, você vai procurar por grupos que pratiquem essa espiritualidade, pratiquem essa religião. E chegando nesses grupos, aí você tem o processo de
adesão verdadeiramente a essa religião, que se dá através de uma iniciação, porque a bruxaria é uma religião iniciática. Na realidade, gente, todas as religiões são iniciáticas, né? Mesmo o catolicismo é iniciático, o batismo é uma forma de iniciação, o crisma é uma forma de iniciação, apesar de não ser chamado dessa maneira, né? Porque a iniciação significa dar início a alguma coisa nova. A partir daquele momento, a sua vida passa por uma transformação. Então, encontrou esse grupo, você vai passar por uma iniciação. E a partir daí acontece o seu processo de formação enquanto bruxo, de aprendizado, tá? Até que você passe por todos os estágios de aprendizado e chegue ao ponto de poder instruir outras pessoas. É basicamente esse o caminho. Que aí é o sacerdote? Que aí é o sacerdócio, isso mesmo. O sacerdócio, olha que legal. Agora fala do bruxo e o mago, fiquei curiosa. Então, a magia, né, Samira? O que é a magia? A magia é a arte de alterar os fatos de acordo com a nossa vontade. Isso é magia, tá? Então, a magia, ela está presente em todas as religiões. Todas as religiões contêm magia. Quando uma pessoa está rezando, ela está fazendo magia. Quando um pai de santo está fazendo a sua oferenda para os seus orixás, ele está fazendo magia, né? Quando um católico acende uma vela, ele está fazendo magia. Quando um bruxo faz um feitiço, ele está fazendo magia. Então a magia, ela está presente em todas as religiões da humanidade. Um mago é basicamente uma pessoa que instrumentaliza essa sabedoria, esse conhecimento, de acordo com a sua espiritualidade, de acordo com a sua religião, né? Para transformar a sua vida ou a vida dos demais. Então, assim, um bruxo também é um mago? Sim, também é um mago porque ele pratica magia. Mas um padre também seria um mago, apesar de ele não se considerar dessa maneira. Eles não vão considerar, né? Curioso. Somos todos bruxos de alguma forma. Somos. Né? Todos somos magos. De todos praticamos forma. magia. Todo mundo fala assim, você é uma bruxona, né? Ou você é um bruxão. Mas aí, no caso, você que passa pela Wicca tem todo um estágio até chegar no sacerdócio. Isso. E, né, eu, por exemplo, podem me chamar do que for, mas eu não passei por nenhum estágio da Wicca. Não é uma bruxa iniciada. É que assim, a gente tem que entender que a figura da bruxa, né, ela está entrelaçada com o imaginário popular. Então, a gente vê as bruxas nas histórias infantis, a gente vai ver as bruxas, você vai lá no Mágico de Oz, você vê a bruxa boa, a bruxa má. Tem bruxa, tem fada? Tem bruxa, tem fada, tem tudo. Então, assim, porque são seres que passaram a fazer parte do imaginário da humanidade. Porque, na realidade, isso inclusive foi uma tática utilizada, né, para que tirasse essa figura do contexto real. Então, a partir do momento que uma coisa faz parte do imaginário, não é real. Se não é real, é banido. Né? Então, se é banido, é algo que a gente não tem que temer e também não tem que levar a sério. Né? Só que a gente tem um movimento muito sério e muitos historiadores e pesquisadores que conseguem demonstrar, através de provas bem claras, né, de que na realidade bruxaria foi um movimento espiritual, religioso do passado, e há até teorias, e aí são teorias que algumas vezes são contestadas, outras vezes não, dependendo do estudioso que você pega, de que na realidade, né, todas essas declarações, por exemplo, que nós tivemos durante a Inquisição, em que colocavam a bruxa como a noiva de Satã, né, que praticava maldade e que, de certa forma, você até equipararia a bruxaria a uma forma de satanismo, na verdade era uma perversão, né, dos próprios relatos dessas mulheres, das práticas da antiga religião. E eram os homens que colocavam as mulheres na fogueira. E eram os homens que colocavam elas na fogueira, que julgavam elas, não é? Que estavam contra o que eles estavam pregando. O poder da mulher, não é, na sociedade, porque você vê até hoje na nossa sociedade, Samira, a mulher ela assusta. Não é? Os homens parece que têm medo de uma mulher que é bem-sucedida, de uma mulher que não depende dele, de uma mulher que ganha o seu próprio dinheiro, não é? E a sociedade constantemente cria determinadas situações para inferiorizar a mulher. Então a mulher ela vai ter o salário mais baixo do que o homem, porque assim ela nunca vai estar no mesmo patamar que o homem, não é? Até em relacionamentos, muitas vezes as mulheres ficam com o pé atrás porque não sabe qual é a intenção. Exatamente. Então, a gente vai ver que desde sempre o homem temeu a mulher. E se a gente for pensar nisso através de uma perspectiva psicológica, né, a gente vai ver que, quando eu falo homem, não é o homem em si, né, mas é a figura do masculino como um todo, né, figura arquetípica. Esse temor, ele vem porque a mulher ela é a detentora da vida, né?
Então, se ela é a detentora da vida, ela detém o nascimento e a morte, não é? Então, se a gente observar, isso se mistura com a história da própria mulher ao longo de toda a humanidade, porque as mulheres, elas se tornaram as grandes conhecedoras dos mistérios, as mulheres que se tornaram as grandes desenvolvedoras das curas, não é? Porque eram elas que tinham a relação com as ervas. Você sabia que, por exemplo, há teorias de que foram as mulheres as primeiras agricultoras? Que as mulheres foram as primeiras matemáticas? Aliás, uma das origens da palavra matemática é matremática, a sabedoria das mães. Porque elas precisavam contar as crianças que ficavam na tribo. Elas precisavam contar os animais que ficavam na tribo. Eram as mulheres que davam uma fruta para a criança, jogavam uma semente na frente da caverna e viam aquela semente crescer e depois de um tempo percebiam que aquilo dava uma fruta igual a que ela tinha comido. Sabedoria feminina. Foram elas que desenvolveram a linguagem, porque tinham que falar para as crianças o que elas podiam fazer, o que elas não podiam fazer. Né? E isso vai se misturando com a história da humanidade, da própria mulher, porque quando a gente chega na época da Inquisição, as mulheres são quem? São as parteiras, são as curandeiras, são aquelas a quem as pessoas iam recorrer nos seus momentos de dificuldade, nos seus momentos de doença. Faça um feitiço para mim. Faz um feitiço, faz uma beberagem. Uma né? beberagem, garrafadas. Ou me ajuda a me livrar dessa gravidez indesejada, por exemplo, né? Ou chama lá a parteira porque a mulher está com dificuldade aqui para ter um filho. O próprio ciclo menstrual da mulher tem muito a ver com a natureza, com a lua. E historicamente foi se mudando o olhar para isso também. Exato. E tem mais uma coisa que é importante, Samira, a gente lembrar, que na época da Inquisição, o que a gente tem? A gente tem uma classe muito importante que está tentando se estabelecer naquela época, que é a classe médica formada por homens. E o que acontece? Quem as pessoas iam para recorrer dos seus momentos de doença e dificuldade? As curandeiras, as mulheres, as herveiras. Então começa-se a demonizar a figura da mulher, as beberagens, os ungüentos que elas faziam, e começa a se dizer que isso é uma forma de feitiçaria e não medicina. Aí quando a gente fala de preconceitos, né, a gente ainda vive isso hoje. Não no sentido de médicas, ok, nós vamos em médicas, mas é assim, vai no médico, não vai ali na benzedeira. Isso. Ou então, para que você vai tomar esse chá? Não é? Isso não funciona. Isso é bobagem. Isso é bobagem, né? Mas as mulheres, elas são as guardiãs desse conhecimento ancestral, né? E na Inquisição, durante a época da Inquisição, como a classe médica também estava tentando se estabelecer e era formada por homens influentes, a figura da mulher, ela começa a ser realmente massacrada, né? Demonizada, estigmatizada, e ela se transforma nessa figura feia, horrenda e horrorosa que a gente vê até hoje nos contos infantis, e a bruxa, ela entra para o imaginário popular. Então, quando a gente chama, né, voltando à história, é uma bruxona, é um bruxão, é quase como se fosse uma coisa super fantástica. Não é? Mas você já viu, quem veio aqui já no auditório, né, nas palestras, rituais de Halloween, que Claudinei já fez pra gente, vai ver que são bruxos e bruxas lindos. E jovens. E jovens. E animados. E animados e felizes, não é? E que cumpre todo um processo, né? Sim. Todo um trabalho bonito de ver com a música, porque vocês sabem que o Claudinei, ele é o compositor, o autor da principal música utilizada hoje, né? O Espiral, né? É Espiral, cara. Todo mundo usa essa música. Todo mundo usa no Santo Daime usa, na Umbanda usam. A gente usa na Wicca, foi criado para um ritual de Wicca, mas a música tem vida própria, né? Então hoje todo mundo usa essa música. E além da música, né, tem os elementos também, né? Isso. Vocês utilizam usam elementais também? Na realidade, assim, os elementais são os espíritos da natureza, os espíritos né? dos elementos, né? E os elementos em si são os próprios elementos físicos que nós usamos, que tem a sua contraparte espiritual. Então, a gente usa os elementos da natureza, terra, ar, fogo e água, que são muito importantes pra gente, porque o que acontece, Samira? O povo acha que vocês só usam fogo. Não, pelo contrário, terra, ar, fogo e água. Porque esses elementos, eles são a expressão da própria vida da deusa. Né? Então, a gente diz que a terra é o corpo da deusa, o ar é o sopro da deusa, o fogo é o espírito da deusa, e a água é o útero condescendente vivo dessa deusa, né? Então esses elementos nos conectam com essa vida da deusa, porque quem é a deusa, né? A gente que está acostumado com uma religião
patriarcal, monoteísta, de um Deus transcendental, e que o Deus se aparta da humanidade, né? Porque se a gente olhar nas principais religiões da humanidade, as religiões abraâmicas, Deus criou o mundo e se afastou do mundo. E o homem, através dos seus atos, das suas ações religiosas da religião, se religa a essa divindade que está afastada da humanidade, né? Na Wicca isso não acontece, porque a divindade ela está criando o tempo todo, ela é eterna, ela existe, nós estamos dentro dessa divindade. Nós vivemos dentro dela, a deusa não está afastada de nós. Acabou o programa. Que Nossa, rápido. como é bom falar de Wicca, né? Muito, muito. É bom uma falar de paixão minha. religiões, porque nós aprendemos sempre uns com os outros e a gente aprende principalmente a respeitar a religião do outro. É. Mas é muito bom falar de Wicca, né, gente? E a gente aprende Acabou. que, na realidade, o objetivo de todas as religiões é o mesmo, não é? Que é tornar o ser humano alguém melhor. Os caminhos são diferentes, as paisagens são diferentes, né? Através das religiões diferentes, a gente tem paisagens diferentes, mas a gente vai chegar no mesmo objetivo final, que é dar significado à nossa existência e nos tornar alguém melhor. Vou usar essa como a última mensagem do programa. Obrigada, Claudinei. Obrigado, prazer. Viu? Sucesso. Vai voltar, né? Pra gente fazer um programão de 1 hora de sábado. Quando Pra você gente poder quiser. falar muito mais disso. E leiam um livro, né? Wicca, a Religião da Deusa. Wicca, a Religião Tem da tudo Deusa. isso bem explicadinho. Obrigado. Mundial, e você vai ficando por aqui. Obrigada, Clau. Obrigado, gente. Eu volto daqui a Tolerância pouco. sempre. Tolerância sempre. Um beijo, gente. Até a próxima.